Munir diz a Swat que a Piril obrigou a dizer para Sarp que ficou sabendo por ele sobre o sequestro. Swat pergunta por que Piril não quis contar para Sarp como que descobriu e por que o envolveu nisso. Swat diz que é uma punhalada nas costas. Munir diz que Piril está sendo pouco confiável, está fazendo parecer que ele não tem nenhum respeito pelo Sr. Sarp e precisa admitir que ela foi bastante malandra. Sarp liga para Munir e diz que quer que ele vá para lá agora, porque tem algumas dúvidas para tirar com ele. Swat manda Munir ir e descobrir o que puder. Sirin esconde a pulseira que ganhou de Swat em uma caixinha com suas tintas. Henry vai falar com Seida. Munir chega ao encontro de Sarp e, ao falar com ele, finge que está rouco para que Bahá não reconheça sua voz. Bahá fica desconfiada e Sarp chama ele para conversarem na cozinha. Sarp diz a Munir: então Swat não vai mais me ajudar. Munir diz que Swat acha que ele vai abandonar a filha dele, porque na verdade nunca gostou dela. Sarp, lesado, diz: eu preciso te agradecer. Eu te agradeço de verdade, Munir. Apesar do Swat ser o seu chefe, você me salvou e também salvou a Bahá e os meus filhos. Eu pensava que você fosse leal ao Swat, mas é meu amigo. Eu tô muito surpreso com você, confesso. Munir diz: nós já passamos por muita coisa juntos. Sei que o senhor é uma pessoa boa. Só teve muito azar, mas eu também cometi um erro grave quando a Sirin me disse que a dona Bahá tinha morrido. Não devia ter acreditado nela. Devia ter investigado muito mais. Então, tenho uma dívida com o senhor. Sarp diz que ele pagou. Quem tinha que ter investigado muito mais era esse bocó do Sarp, Munir, pois conhecia muito bem a demônia da Sirin. Mas não, foi conveniente para ele aceitar que a mulher e os filhos tinham morrido para ficar na boa vida com a Piril. Sim, hoje ele tem muito dinheiro, mas primeiro, Sarp precisou do dinheiro do pai da Piril, né? Munir sai da casa. Bahá vai correndo atrás dele, dizendo que o conhece, mandando ele parar. Furiosa, Bahá pega Munir pelo colarinho, diz que foi ele que sequestrou os filhos dela, que a chamou pro hotel e a ameaçou. Sarp faz Bahá soltar Munir, pergunta o que ela tá fazendo e diz que isso não é possível, que o Munir trabalha com ele. Piril fica por perto observando tudo. Bahá diz que foi o Munir mesmo que sequestrou seus filhos, a mandou ir pro hotel e a obrigou a vê-lo com a Piril e os gêmeos. Munir diz: não, Sr. Sarp, nada disso é verdade. Enlouquecida, Bahá avança sobre Munir e diz: como? Você é um mentiroso, você tá mentindo. Sarp volta a tirar Bahá de perto de Munir e pede para ela ficar calma. Com a atitude de Sarp, Bahá começa a acreditar que ele sabia de tudo e pergunta como ele pôde fazer isso. Sarp diz que é claro que não mandou sequestrar ninguém. Bahá diz que alguém mandou uma mensagem para ela falando que era ele e disse que eles precisavam se ver no hotel naquele dia. Apontando para Munir, Bahá diz que nunca vai esquecer a voz daquela pessoa na sua vida, porque o que ela disse aparece toda noite em seu pesadelo. E conta em detalhes como tudo aconteceu. Sarp avança sobre Munir e pergunta se isso é verdade. Munir continua negando tudo. Bahá vê que Piril está ali parada. Fica olhando para ela alguns segundos e depois diz: pensando bem, foi você que organizou tudo, não foi? Bahá vai caminhando em direção a Piril e diz: claro, você que planejou tudo. Piril fica apavorada, vai correndo para casa, entra e tranca a porta. Bahá tenta abri-la a todo custo. Sarp se aproxima e diz: Bahá, o que a Piril tem a ver com isso? Bahá grita para ele não encostar nela, digita a senha e abre a porta aos empurrões. Morrendo de medo, Piril encosta na parede. Bahá a pega de jeito e diz: foi você, né? Foi você, não foi, que mandou sequestrar os meus filhos? Responde! Nissan e Doruk ficam muito assustados ao verem a fúria da mãe com Piril. Sarp diz: Bahá, as crianças! Bahá solta Piril e fica olhando para os filhos sem reação. Então, nós veremos o que aconteceu 1 hora antes disso. Leila, Bahá e as crianças estavam no jardim. Doruk ficou encantado com um carro ali e o segurança disse que era dele. Nissan e Doruk pediram para a mãe deixar eles entrarem no carro para brincarem. O segurança disse para Bahá não se preocupar que não tinha problema e ela permitiu que os filhos entrassem. Nissan e Doruk ficaram encantados com o carro que até televisão tinha. O segurança ligou para eles.
mas deixou sem volume. No jornal estava falando sobre Elis. Nissan e Doruk ficaram surpresos ao verem a foto dela e Nissan pediu para aumentar o volume rápido. Mas, nesse momento, 2 carros se aproximaram da casa e um deles bateu no carro de Sarp. Os seguranças saíram armados. Barra ficou apavorado e gritou pelos filhos. Sarp e Muni foram correndo para o jardim. Sarp e Barra pegaram os filhos e foram em direção à casa enquanto os seguranças e Muni protegiam o lugar. Ao escutar a voz de Muni mandando entrarem na casa, Barra o reconheceu. Sarp deixou Barra e os filhos dentro da casa e saiu armado. Apontando a arma na cabeça do jovem que estava em um dos carros, Sarp perguntou quem era ele. O rapaz ficou com tanto medo que fez xixi nas calças e disse que era uma competição, que não bateu no carro dele de propósito. Sarp mandou Muni verificar tudo e voltou para casa. Leila, Barra e Piril ficaram com os filhos em um quarto. Nissan chorava e perguntava por quê, que a mãe fala que tá tudo bem, mas ela sabia que não era verdade. Barra tentou tranquilizá-la. Doruk perguntou à mãe se eles iam morrer. Barra disse para ele não falar essas coisas, que eles iam ficar bem. Sarp disse para Barra que foi só um mal-entendido mesmo, eles podiam descer, e prometeu a Nissan e Doruk que eles estavam seguros naquela casa. Doruk perguntou por que o pai tinha uma arma e disse que sabia que era muito perigoso, que se o Ali e o homem achassem e brincassem com ela, podia acontecer uma coisa horrível. Sarp disse, o que você disse é verdade, filho. Me desculpa por isso. Doruk perguntou se a mãe sabia se o Arif tinha arma. Barra disse que não, que o Arif não tinha arma. Sarp ficou muito incomodado ao ouvir o filho e Barra falarem sobre Arif novamente. Doruk perguntou por que então o pai tinha uma arma. Barra disse que o pai dele já tinha explicado o que aconteceu e acabou de pedir desculpas porque é um erro ter uma arma e eles não vão mais ver ele com ela. Sarp prometeu que nunca mais ia usar uma arma em sua vida. Henry oferece trabalho a Seida. Ela não quer aceitar, diz que ainda não está muito bem e não tem como atender no café e servir as pessoas assim. Henry insiste para ela ajudá-lo, pelo menos até a Barra voltar. Seida vê a aliança no dedo dele e pergunta por que a esposa dele não o ajuda. Emily diz somente que ela não pode. Nissan diz à mãe que está com saudade de casa, que quer ver a Seida e também está com saudade da tia Elis. Nissan pergunta se a mãe sabe por que a tia Elis estava na televisão. Surpresa, Barra pergunta que televisão e por que a tia Elis ia aparecer na televisão. Nissan diz que tem uma televisão dentro do carro e ela viu uma foto da tia Elis passando lá. Doruk diz que também viu. Nessa hora, Sarp diz, Nissan, você pode ter se confundido. Nissan diz que não, que tem certeza que a mulher que viu era a Elis. Doruk diz que também tem, era a tia Elis. Nissan diz que não conseguiram entender porque o áudio não estava ligado e ela não sabe o que estavam falando. Barra diz que vai ver porque está muito curiosa, sabe que os filhos nunca mentem e sai de casa. Sarp diz que vai junto e que tem certeza de que os filhos se confundiram, pois como que a vizinha dela ia aparecer na televisão? Barra não se deteve, entrou no carro e pediu para o segurança ligar a televisão. Mas, nesse momento, não estavam passando nenhuma notícia sobre o assassinato de Elis. A Tice consegue convencer Seida a trabalhar na cafeteria de Henry. Seida diz, tá, eu ajudo a minha amiga. Eu aceito a trabalhar na cafeteria, mas vocês não podem gritar comigo se eu tiver derrubado uma fatia de bolo ou se tiver expulsado alguém da cafeteria. Vocês precisam saber que agora eu não vou conseguir lidar com clientes complicados. A Tice diz a Henry que é brincadeira, que ela não faria isso. Seida diz, faria sim, ele sabe que faria. Você sabe, não é? Henry diz que é claro que sabe. Seida vai se arrumar para começar a trabalhar. Henry fica sós com a Tice. Diz que Seida com certeza gostaria de ficar com uma pessoa que ela conhece e pergunta se a Tice não gostaria de trabalhar com eles. Barra diz a Sarp que aquilo não prova nada e que só vai ficar tranquila quando falar com a Elis. Sarp diz que ela não pode falar com eles. Irritada, Barra diz que vai falar com a Elis, com a Seida, com a mãe e com o pai quando quiser, que tem que ouvir a voz dela para saber que tá todo mundo bem. Sarp diz que ela escolheu falar com o dono da cafeteria do que com a sua família, e o celular tá proibido. Barra diz que não é prisioneira dele, que os filhos não mentem, e pergunta se aconteceu alguma coisa com a Elis.
Sarp diz que quando ela falou com Arif, ele disse para ela que estava todo mundo bem e acha que ela está exagerando demais só porque as crianças fizeram uma confusão. Bahá diz que tá bom, mas que não vai conseguir ficar tranquila enquanto não conversar com a Yelis. Sarp diz que não vão usar o telefone porque todas as ligações deles podem ser rastreadas. Sente muito, mas não pode se arriscar. Ela não pode ligar para Yelis e nem para sua família. Amber pergunta se Arif está com ciúmes e preocupado por Bahá estar com Sarp. Arif diz: é claro que eu estou muito preocupado. Queria saber dela, mas isso não tem a ver com ciúmes, porque a Bahá e eu estamos apaixonados. Todo mundo sabe, quando a gente ama, não tem como esconder. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.